Descubram tudo sobre o misterioso profeta Caco Filipe. Através desta aplicação, recebem o livro do profeta Caco Filipe, no formato de texto e áudio. Descubram as suas entrevistas em vídeo, ações e testemunhos. Através desta aplicação, descubram a extensão do seu ministério no mundo inteiro. No Google Play ou Apple Store, baixem gratuitamente a aplicação Profeta Caco Oficial, disponível em 20 línguas. Olá a todos, uma boa noite, todos que podem nos ver e ouvir. Novamente nós estamos aqui para um segundo debate, como as pessoas que nos assistiram. Ontem nós tivemos um debate com o senhor Deltamar e o senhor Daniel. E visto que algumas coisas não foram bem esclarecidas, o senhor Daniel pediu um segundo debate. E hoje nós estamos aqui novamente para esse segundo debate. Eu gostaria que os dois debatedores se apresentassem novamente. Vou começar hoje a apresentação pelo apóstolo Deltamar, que é discípulo do profeta Caco Filipe, e logo em seguida o pastor Daniel, que é bacharel em teologia. Apóstolo Deltamar, apresente-se, por favor. Ok, muito boa noite, irmão Eli, muito boa noite, senhor Daniel, muito boa noite a todos os irmãos e todas as pessoas que já estão conectados para assistir esse debate, e também cumprimento todos aqueles que irão assistir esse debate, esse vídeo, onde quer que ele vá. Eu peço a Deus que possa abrir o entendimento, os olhos, o coração das pessoas para que possam entender as coisas que foram ditas aqui. E cada pessoa deve tirar as suas próprias conclusões, e cada indivíduo é responsável por si mesmo diante de Deus, e você mesmo deve fazer o seu próprio julgamento sobre quem é o profeta Caco Filipe, sobre a sua mensagem. Eu sou Deltamar Costa, discípulo do profeta Caco Filipe aqui no Brasil, e para mim é um prazer muito grande viver nos dias de um profeta e ainda ter a capacidade, que é a graça de Deus em mim, para reconhecer um profeta e, além disso, ainda pregar a mensagem desse profeta. Muito obrigado. Ok, senhor Daniel, o senhor está com a palavra para se apresentar. Muito boa noite, meu nome é Daniel da Silva Gonçalves, sou bacharelado em Teologia Sistemática Cristã. Estou aqui para defender a hermenêutica bíblica, ou seja, defender o que nós, teólogos, entendemos como método histórico crítico e método léxico-gramatical, onde as escrituras possuem regras de interpretação, e para fazer, para fazer uma conjectura, com relação aos textos divinamente inspirados que nós temos como regra de fé e prática, é necessário, antes de tudo, fazer análise sintática, semântica, exegética, no contexto cultural, histórico, filosófico e religioso do tempo em que os autores bíblicos escreveram, e não há necessidade, e não podemos, de forma alguma, interpolar, colocar conteúdos que não fazem parte das escrituras no seu contexto histórico, nem tampouco pegar um contexto histórico e atribuir na nossa contemporaneidade. Ok, seu Daniel. Ok, para todos que estão nos assistindo, que já começaram assistindo, e aqueles que vão nos assistir, o tema desta live, deste debate, é o mesmo de ontem, pois é um desafio, novamente, de seu Daniel, feito ao senhor Deltamar. Caco Filipe é um verdadeiro profeta de Deus, e hoje nós vamos saber, de acordo com o que o apóstolo Deltamar vai defender e o que o pastor Daniel irá defender. O tempo será o mesmo, nós vamos ter
4 blocos. E hoje, como ontem, quem começou perguntando foi o apóstolo Deltamar, hoje quem começará perguntando é o senhor Daniel. Os tempos serão os mesmos, 2 minutos para a pergunta, 7 minutos para a resposta, 7 para a réplica e 5 minutos para a tréplica. Pergunta direta, responda direta. Então, vamos começar, todos já estão preparados, creio que os dois vieram preparados para esse debate. Então, vamos começar com o senhor Daniel, que vai fazer sua pergunta. Senhor Daniel, a partir de agora, o senhor vai ter 2 minutos para fazer a sua pergunta. O tempo está com você. Tá ok. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer aqui uma breve introdução com relação à mensagem profética. As Escrituras, ela apresenta um conceito onde nós temos Deus transcendente, invisível, imortal, que habita nas luzes inacessíveis, olho de homem algum pôde ver, né? E o homem impossibilitado em matéria de hamartiologia, onde o homem ele está destituído da glória de Deus, passivo de condenação eterna, morto em pecados e delitos, está como surdo, mudo, não pode glorificar a Deus e nem tampouco conhecer a Deus devido à perca do famoso imago Dei, imagem e semelhança de Deus, onde o homem necessita de que Deus se revele a ele. E Deus, sendo transcendente, o homem de carne e osso, necessita que Deus diminua ou reduza a sua face larga, que é transcendente, a uma face média, onde nós temos o Espírito Santo se manifestando por emanação e falando diretamente com o homem, específico, homens específicos escolhidos pelo próprio Deus, né? Pois estão todos destituídos da glória de Deus, passível de condenação eterna, então precisa de Salvador, precisa de salvação. E nesse sentido, Deus vai reduzindo a sua face média a uma face curtíssima, que no caso seria Jesus Cristo, o Emmanuel, o Deus conosco, para se revelar através da pessoa de Jesus Cristo, diretamente, visto que diversos livros nós temos Deus tentando se revelar ao homem, o homem fugindo e quebrando alianças com Deus, e Deus buscando esse relacionamento com o homem. A minha pergunta é bem simples. Qual o conceito de salvação segundo a tradição escrita e o conceito de salvação segundo Cacol Philippe? O seu microfone, irmão Eli, seu microfone. Ok. O senhor está me ouvindo? Sim. O senhor entendeu bem a pergunta? Sim, eu entendi. Ok, então a partir de agora você terá 7 minutos para fazer a sua resposta. O tempo está com você. Ok, muito obrigado. Eu agradeço por mais esta oportunidade de estar aqui para defender a única verdade de Deus hoje na Terra, que é a mensagem do profeta Cacol Philippe. Existem muitas verdades, mas uma só é a verdade de Deus em um tempo, e é a revelação que Deus dá ao seu profeta. E já é do conhecimento de toda a humanidade que o único e verdadeiro profeta de Deus hoje sobre a terra é o profeta Cacol Philippe. Se alguém discorda que o profeta de Deus hoje não é Cacol Philippe, nós esperamos todas essas pessoas em um debate público ao vivo para que ele nos mostre quem é, então, o verdadeiro profeta. Então, com respeito à pergunta do senhor Daniel, antes de eu responder, eu gostaria apenas de dizer a todas as pessoas que estão nos ouvindo que quando um homem vem para falar de Deus, quando um homem vem para falar daquilo que é sobrenatural ou sobre salvação, e ele vem com a teologia. Bem, o que é a teologia? Teologia é estudo sobre Deus. Teo significa Deus, logia significa estudo. Teologia é estudo sobre Deus. E nós sabemos que nós não podemos estudar Deus.
A nossa mente humana não consegue compreender Deus. Agora, é Deus ele mesmo quem revela a sua palavra ou revela a si mesmo a quem ele quer. Não é os homens que devem estudar Deus, é Deus quem se revela ao homem, quando ele quer, da maneira que ele quer, por meio do profeta que ele escolheu. Então, a teologia é uma ciência que teve origem no inferno. Qual foi a teologia que Jesus frequentou? Qual foi a escola pastoral que Jesus frequentou? Qual foi a escola pastoral, o curso de seminário que Pedro, João e todos os discípulos de Jesus frequentou? Qual foi a teologia, o seminário que os apóstolos de João Batista frequentou? Qual foi o seminário, qual foi o curso de teologia? Qual foi a escola pastoral que os discípulos de Paulo frequentou? Logo, a teologia é uma ciência que teve origem no inferno. E Amós 3:7, Apocalipse 10:7 diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus não revela os seus segredos aos teólogos nas escolas pastorais e nos seminários. Deus nunca fez isso. Eu convido qualquer pessoa para vir mostrar onde foi que Deus revelou a sua palavra a um estudioso, a um teólogo, e o enviou sobre a teologia para pregar alguma coisa sobre a terra. Mas é Deus ele mesmo quem escolhe o seu profeta. Foi Deus ele mesmo quem escolheu o Moisés. E o Moisés poderia dizer, ó Senhor, eu nem mesmo sei o falar direito. Eu sou pesado de boca, pesado de língua. E o Jeremias poderia dizer, eu ainda sou uma criança. O Isaías poderia dizer, ai de mim que vou parecendo. E Paulo poderia dizer, eu sou perseguidor do povo de Deus, como serei um profeta? Sim, Deus ele mesmo escolhe o seu profeta, coloca sobre ele a sua palavra. Então, quando alguém vem explicar alguma coisa da Bíblia, ou alguma coisa que não está na Bíblia, a primeira pergunta a se perguntar a ele, a se fazer a ele é, tu és um profeta? Porque a revelação de Deus vem por meio dos seus servos, os profetas. Mas vamos lá, esclarecendo este ponto, vamos então para a pergunta, qual é o conceito de salvação de acordo às Escrituras e o profeta Caco Filipe? É muito simples. Deus sempre salvou os seus filhos na terra por meio do seu profeta. De geração em geração, Deus enviou um profeta para a terra. Nos dias do dilúvio, a salvação de Deus na terra era Noé. Ninguém poderia ser salvo no tempo do dilúvio, a não ser que ele acreditasse em Noé e entrasse na arca de Noé. No tempo do Egito, ninguém poderia ser salvo, a não ser que ele acreditasse que Moisés era o enviado de Deus e ele seguisse Moisés pelo deserto, aonde quer que Moisés fosse. E quando Moisés deixa a cena, os filhos de Deus, que amavam a Deus, estavam em busca de salvação, deveriam seguir Josué até chegar na terra prometida e assim por diante. No ano 33, o único meio, a única via de salvação, era um profeta chamado Jesus de Nazaré. Para as nações, de acordo com Atos 13:47, é dito que Paulo foi estabelecido para ser a salvação de Deus até as extremidades da terra. O curioso é que parece que na Bíblia dos pastores e dos líderes religiosos não existe na Bíblia deles Atos 13:47, quando diz que Paulo foi posto para ser a salvação de Deus. E aí você vê que é o profeta que é a salvação de Deus. Mateus 10:41, Jesus diz, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá ou recebe galardão de profeta. Galardão de profeta é a salvação. Em João 17:3, quando fizeram essa pergunta para Jesus sobre a vida eterna, Jesus foi claro em responder. A vida eterna consiste, primeiramente, em reconhecer ao único Deus verdadeiro e aquele que ele enviou, que naquela ocasião o enviado era Jesus. Sempre a salvação é duas coisas. Alguém que diz, eu creio em Deus, só creio em Deus, vou ser salvo crendo em Deus. Para os evangélicos hoje, diz, eu creio em Jesus, a salvação é Jesus, eu só preciso seguir Jesus. É porque ele não leu a sua Bíblia direito. Se ele tivesse lido a sua Bíblia direito, ele saberia que Jesus disse que aquele que recebe quem ele envia, a ele o recebe. João 13:20. Quando um homem recebe o profeta, o enviado de Deus, é a Jesus Cristo que ele está recebendo, é a Deus que ele está recebendo. E quando ele rejeita o enviado de Deus, sim, é Deus que ele está rejeitando. E em João 17:3, Jesus disse que a vida eterna consistia em duas coisas. Não uma coisa, mas duas coisas. Reconhecer o único Deus verdadeiro. Quem é o único Deus verdadeiro? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. Então hoje, nessa geração, no século 21, você deve reconhecer Jesus Cristo como o único e verdadeiro Deus, que domina e rege sobre todos os outros deuses. E também você deve reconhecer aquele que ele enviou, que é o profeta
Cacofli. Fora disto, tudo é heresia. Fora daquilo que um profeta mensageiro prega no seu tempo, todas as outras vias, todos os outros caminhos, são caminhos para o inferno. Diga-me, havia muitas igrejas lá no tempo de Noé, mas aquelas igrejas levavam para onde? Levavam para o inferno. Havia muitas igrejas no tempo de Jesus, chamadas fariseus, saduceus, helenistas, herodianos e essênios. Eles levavam para onde? Jesus disse em Mateus capítulo 16, a partir do verso 14 ao 19, que elas eram portas para o inferno. No tempo de Paulo havia muitas igrejas e religiões, todas elas levavam ao inferno, porque a salvação de Deus em um tempo, em uma geração, sempre foi e sempre será um profeta vivo na terra, e hoje é o profeta Cacofli. Muito bem, muito bem. Resposta respondida. O senhor ouviu bem, né? O senhor Daniel está ouvindo bem? Compreendendo bem, Sim. né? Sim. Então, o senhor também terá 7 minutos para a sua resposta. E a partir de agora, o tempo está com você. A sua réplica. Bem, antes de tudo, eu gostaria de avisar, né, ao nosso querido companheiro Deltamar que ele não respondeu a pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz é: qual seria o conceito de salvação segundo o Velho Testamento e o conceito de salvação segundo Cacol Philip? Ele me respondeu meios de graça. O que nós entendemos como conceito de salvação é do que seremos salvos, do que estamos sendo salvos. O conceito de salvação veterotestamentário, a princípio, não é o mesmo conceito de salvação segundo o Neotestamento, o Novo Testamento. Conceito de salvação veterotestamentário, nós vamos encontrar salvação com Noé, e a salvação não é Noé. A salvação é a arca quem salva Noé. É Deus quem dá a salvação a Noé e diz para ele: construa a arca para que seja salvo. 8 pessoas salvas na arca, ou seja, Noé está incluído dentro da salvação, né, que Deus estabeleceu ali para salvar Noé. Agora, veja bem, conceito de salvação. Por que que no Antigo Testamento nós vamos ter pessoas sendo levantadas para trazer uma mensagem distinta uns dos outros? Nós teólogos, entendemos que a Bíblia ela não pode ser interpretada com base em apenas tipologias. Existe hebraísmo, paralelismo sintético, antitético, sinonímico, existe simbolismo, metáforas, contos, mitos, fábulas, midrash, existe parábolas, símiles. Então, as escrituras ela não pode ser simplesmente interpretada com base no que eu acho que a Bíblia está dizendo. No meu conceito, no conceito cacomista, é mais ou menos assim que eu vejo, né? No conceito de salvação. A salvação é de um perigo eminente. No conceito veterotestamentário, a salvação, de fato, é de um perigo eminente, ou seja, nada além que o livramento de um perigo em que a pessoa está em risco e Deus envia uma intervenção, um meio de graça para salvar a pessoa. Isso não significa que isso não infere na questão do conceito primordial de salvação, que é o pós-morte. Isso nós só vamos encontrar no Novo Testamento, quando se tratando de uma salvação única, suficiente e eficaz, que vem por meio da morte sacrificial de Cristo, que salva o homem da morte eterna, morte para não voltar mais. O conceito de salvação veterotestamentário, nós vamos perceber que a salvação era de um perigo eminente. Então, tratando-se de soteriologia, ou seja, doutrina da salvação, a salvação ela é de um perigo eminente no Velho Testamento, e, portanto, diversos livros, diversos homens são levantados, mas existe uma mensagem única e exclusiva que é trazer em conhecimento todas aquelas sombras, aqueles tipos e aqueles símbolos que esses símbolos eles se culminam na pessoa de Cristo. A mensagem dos tipos, das sombras
né? O Mexicã, o tabernáculo, tudo é sombra das coisas futuras, mas o futuro de todas essas coisas é Cristo Jesus. Ele é o único e suficiente Salvador. Ele é a arca. A arca de Noé é tipologia de Cristo. O que é tipo? Tipo é uma mensagem que está inserida em uma figura. São figuras. Velho Testamento são figuras. E qual é o antitipo? Antitipo é a coisa informada pelas figuras. Então, nós temos no Velho Testamento diversas sombras de uma salvação que ainda estava por vir quando Cristo haveria de nascer. Então, seria revelado essa salvação. Inclusive, quando o sacerdote Simeão foi apresentar Jesus, o que ele disse? Olha, Senhor, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos já está contemplando a salvação, não somente de Israel, mas também do gentio. Inclusive, Deltamar, ele fala que teologia é coisa do diabo, que é uma explicação diabólica, né? Essa explicação que ele deu a respeito de teologia, que não podemos estudar a Deus, basicamente nós, como teólogos, entendemos que não podemos, de fato, examinar a Deus como pegamos ali uma cobaia e lançamos numa mesa de laboratório para dessecá-lo e saber a sua essência. Não, na Bíblia não existe uma declaração, uma análise analítico-sintética de Deus, porque não dá para pegar ele, colocar uma mesa de laboratório e dissecar para examinar a Deus. Mas nós temos na Bíblia, nas Escrituras, uma definição analítico-descritiva da pessoa de Deus. Sabemos quem é Deus pelas coisas que ele fez, que ele faz e fará no meio do seu povo. É através das Escrituras que chegamos ao conhecimento de Deus. E é isso que Oséias diz. Então, prossigamos em conhecer a Deus. Temos que nos aproximar de Deus através da revelação escrita, da tradição escrita. Existe uma tradição oral e uma tradição escrita. Deltamar está defendendo tradição oral. Ele não está defendendo tradição escrita. E Jesus era adepto da tradição escrita. Inclusive, ele até faz menção de João, capítulo 10, uma certa feita, né? Os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então, Jesus está invalidando a mensagem de Noé? Jesus está invalidando a mensagem de Abraão? Jesus está invalidando a mensagem dos juízes? Jesus está invalidando a mensagem dos profetas que disseram sobre ele? Ele disse, olha, Moisés falou sobre mim. Se ele tivesse invalidando a mensagem de Moisés, ele não teria dito que Moisés falou sobre ele. Isso é uma análise descritiva na Bíblia, onde nos aproximamos de Deus e conhecemos a Deus pelas coisas que ele fez, que ele faz e fará no meio do seu povo. Passo a vez. Ok, você passou a vez. O senhor ainda tinha alguns minutos. Então, nós vamos para a tréplica do apóstolo Deltamar. Apóstolo Deltamar, o pastor questionou que o senhor não respondeu a pergunta dele. A partir de agora, você terá 5 minutos para a sua tréplica e você pode responder a pergunta do senhor Daniel. 5 minutos está na tela para você. Sim, eu respondi a pergunta dele, né? Os conceitos de salvação, de acordo com a Bíblia, de acordo com o profeta Cacô Filipe, são as mesmas coisas. O conceito de salvação na Bíblia é o mesmo conceito que o profeta Cacô Filipe ensina, que é os profetas. Fora disto, interpretações da teologia, são achismos, são pensamentos. Tudo que os teólogos aprendem nessas escolas pastorais são pensamentos, achismos, interpretações sobre Deus. Mas quando o senhor Daniel vem falar sobre interpretação isso, interpretação aquilo, ele deveria saber que a própria Bíblia, que ele carrega, e Pedro disse que as Escrituras, senhor Daniel, não é de particular interpretação. Por quê? Porque as interpretações sobre as Escrituras e tudo aquilo que está escondido é dado a um profeta. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor direto, vamos ver se o senhor vai responder. Quando foi que Deus veio falar aos sacerdotes? Dar a eles uma revelação para o mundo? Revelar um segredo que a humanidade não sabia, segredos da Bíblia. Eu vou abrir o espaço para o Daniel responder. Quando foi que Deus veio dar uma revelação a um sacerdote sobre algo que estava escondido na Bíblia ou em algum lugar? Mostra-nos o versículo, senhor Daniel, o capítulo, o texto, onde Deus revelou os segredos da Bíblia ou de algum lugar para o sacerdote. Deus, ele se revelou. Então, mostra-nos o versículo onde Deus revelou-se aos sacerdotes.
todas as escrituras. Deus se revelou, ele revelou Me mostre a salvação para Adão. Senhor Daniel, a pergunta é direta. Mostre-me um versículo, Gênesis. um só. Você disse toda a Bíblia, está bem. Mas eu quero apenas um versículo onde Exato. Deus, ele mesmo, falou com um sacerdote e revelou para ele segredos. Um versículo apenas. Deus falou com Moisés. Deus falou. Moisés era um com Davi. profeta. Senhor Daniel, Falou. por favor. São diversas passagens, Não. meu irmão. Moisés era um Você tá profeta. negando que Senhor você Daniel. mesmo pregou. Não. Vamos lá. Não vamos falar coisa que não está correta aqui. A pergunta é: a sua internet está boa. Mostre-nos um único versículo da Bíblia onde Deus veio à terra e revelou os seus segredos a um sacerdote. Esta é a pergunta. Moisés era um profeta. Sim. Eu quero o sacerdote. Sacerdote. Sim. O sacerdote Onde Deus revelou os ouviu o seus povo e segredos a um levava a mensagem sacerdote. do povo a Deus. Não, você está falando de estamos falando de profeta ou de sacerdote? É profeta ou sacerdote? Porque o sacerdote ouve Senhor o povo e Daniel, entrega eu vou fazer a Deus. pergunta pela quarta vez. Senhor Daniel. De Deus e entrega Não. Senhor Daniel, não faça confusão. Você está no meu tempo. Não, Se você não for responder, diga. Se o senhor não for responder, diga, eu não vou responder. Mas eu perguntei, vou perguntar de novo. O que o senhor está dizendo? O senhor está dizendo que sacerdote, sacerdote aqui. Um sacerdote? Não. O senhor pode ter que me dar licença, porque eu estou falando no meu tempo. O senhor não pode me interromper, a não ser que eu lhe dirija a palavra. O senhor estava falando sobre sacerdote isso, sacerdote aquilo, e o senhor é um pastor, um sacerdote. E eu disse a você que as escrituras não é de particular interpretação. Pedro disse, está na sua Bíblia. Sim. E eu disse que as revelações de Deus, os segredos de Deus, são revelados somente aos seus servos, os profetas. Amós 3:7 e Apocalipse 10:7. E eu pedi para o senhor um único versículo da Bíblia que mostra quando Deus desceu a Arão, onde Deus desceu a Elnatã, a Azarias, a Zadok, alguns sacerdotes, para revelar segredos que a humanidade não sabia sobre a Bíblia, algum outro segredo que a humanidade não sabia. O senhor tem o versículo? Se tem, o senhor cita. Se não tem, vamos adiante. Foi o que eu disse. O sacerdote ouve o povo e entrega a Deus. Ele não vai responder. O senhor não vai responder, senhor Daniel, o senhor não vai responder, não vai mostrar o versículo, porque não existe. No próximo bloco, o senhor traga o versículo. Zacarias, quem foi que anunciou o nascimento de João Batista? Zacarias era sacerdote. Senhor Daniel, o nascimento de João Batista Zacarias, já tinha sido anunciado para os seus servos, os profetas. Aquilo não era um segredo. O pai de João Batista. Todos os profetas... Não, o senhor está falando no meu tempo. Um momento. Senhor Daniel, a pergunta foi para você, para você citar um versículo que dissesse aonde um sacerdote recebeu uma mensagem diretamente de Deus. Não era para você fazer um comentário, apenas um versículo. Se o senhor tiver um versículo, o senhor cita. Se não, o senhor não cita e deixa continuar. Continue, apóstolo. Sim, o que eu estou tentando mostrar para as pessoas é que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus nunca desceu à terra para revelar os seus segredos aos sacerdotes nas escolas pastorais. E quando eu só queria pedir mais 30 segundos, irmão Eli, porque 30 segundos é possível? Só para mim concluir. Pode. Eu passo o meu para você. Ok, 30 segundos. Sim. O Zacarias estava a falar de um cumprimento de uma escritura. Aquilo não era um segredo, porque os profetas já tinham falado sobre isso. Agora, vamos lá. Eu gostaria de deixar claro aqui que Deus revela os seus segredos por meio dos seus servos, os profetas. E o senhor Daniel deveria mostrar, dizer, é com base na mensagem de tal e tal profeta, é que eu venho aqui para dizer isto ou aquilo. Mas ele está aqui para dizer, com base na teologia tal e tal, eu digo isso sobre a Bíblia.